Alguns anos se passaram, e meu desejo de ver o Espírito Santo continuava. Então fui para o quarto, eu deitei. Naquele momento eu estava em missão em uma das províncias de Angola. Enquanto estava na sala, comecei a sentir a presença de Deus muito fortemente. Comecei a ouvir a voz do Senhor. Então pedi ao Pai uma mensagem para a nossa geração. De repente eu já estava no espaço e vendo o mundo em 4 cantos. Eu vi a terra. Havia apenas lixo em todos os lugares. Fiquei triste com o que vi. Imediatamente eu vi a voz do Senhor que me disse: o pecado transformou a terra em um lixão. Há muito mal nos homens. Deus vê a terra como um depósito de lixo. O pecado do povo cheira mal nas narinas de Deus. O Senhor disse: ainda há esperança de que muitos serão tirados daquele lixo para a luz ao soar da trombeta. Aqueles que vivem em pecado e não se arrependem cheiram a lixo. Deus não pode nem ouvir suas orações por causa do fedor de caniça. O Senhor está buscando verdadeiro arrependimento, pois Deus não ouve a oração do pecador impenitente, a menos que ele se arrependa em tristeza segundo Deus. João 9:31. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é um adorador de Deus e faz a sua vontade, Deus o ouve. Provérbios 28:9. Se alguém desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominação. 1 Pedro 3:12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas a face do Senhor é contra os que praticam o mal. Salmos 66:18. Se eu nutrisse iniquidade no coração, o Senhor não teria dado ouvidos. Então comecei a descer para o meu quarto. O Senhor me levou em uma visão em que havia muito barulho de trombetas no ar. Enquanto isso saí para ver, e ali mesmo vi milhares de pessoas subindo ao som da trombeta. Ao subirem, eles se transformaram em uma luz forte, e eles subiram para a reunião com Deus. Quando olhei de lado, vi um homem colocando armadilhas no chão para que muitos ficassem presos nelas. Eles não seriam capazes de subir ao céu devido à prisão em que caíram. Eu quero avisar que ninguém que está preso vai subir. Essas armadilhas de Satanás para impedir as pessoas de subirem são coisas como maquiagem, filmes e entretenimentos, até mesmo videogames e sites de namoro. Se você estiver preso em qualquer uma dessas armadilhas, não subirá e cairá. Você não tem muito tempo para começar a remover as armadilhas e viver livre para que Jesus te leve ao som da trombeta. Eu estava orando, e tive uma visão gloriosa muito magnífica. Eu realmente queria ver o Espírito como uma pessoa, e não como uma pomba. Então eu vi um homem com muita luz e muitas glórias. De seu corpo, raios saíram como luzes em faíscas. Também vi como se seu corpo se iluminasse como um raio. Assim que cheguei, ele me abraçou com força, e eu estava embriagado de poder como nunca estive em minha vida. Ele me beijou na testa. Eu não queria acordar desse amor e poder. O Espírito Santo é cheio de poder e amor ao mesmo tempo. Ele nos ama de tal maneira que nos ajuda em nossas fraquezas e nos ensina a sermos santos. Mas ele não pode suportar os pecados. Quando a pessoa insiste em pecar, ele abandona essa vida. Eu tive meus olhos abertos. Eu realmente queria que alguém experimentasse aquele momento comigo. Acordei as pessoas, mas ninguém me notou. Eu não conseguia ficar de pé. Eu estava muito embriagado e quando voltei para o quarto, o Espírito de Deus me disse: fique sempre comigo. Eu nunca durmo. Construa intimidade comigo como uma planta que deve ser regada todos os dias, ser bem cuidado e florescer. Irmão, vivo todos os dias esperando que o Senhor me visite, assim como ele visitou Adão a cada volta do dia. Sempre espero que o Senhor me visite às 5 ou 6 da manhã, após minha oração diária de comunhão, pois o Senhor é fiel. Normalmente acordo de madrugada entre 5 e 6 horas para orar. Eu ainda estava acordado orando e esperando por um toque e uma visita. Mesmo estando acordado, comecei a sentir um arrebatamento de espírito. Então eu vi 2 anjos. Um estava à minha esquerda e o outro à minha direita. Estávamos subindo em direção às nuvens. Num piscar de olhos já estávamos em uma bela cidade. Eu sabia que não estávamos em um lugar na terra porque estávamos no céu. Era uma cidade magnífica. Havia muitos edifícios de vários tipos. Fiquei feliz admirando a beleza da cidade dourada. O Senhor me disse: observe com atenção. O que você vê? Eu respondi: posso ver edifícios luminosos, bonitos e cheios de luz. O Senhor disse: cada edifício representa um crente na terra, e a luz que vem do prédio representa a minha presença na vida do crente na terra. O Senhor dos Senhores mudou meu entendimento e minha maneira de ver tudo. Eu vi nos olhos do Senhor de como ele vê essas mansões no céu. Ele vê seu povo na terra que é representado por mansões celestiais que são lindas e iluminadas, fortes e admiráveis. Então o Senhor me fez perceber que no reino espiritual,
Em sua visão somos edifícios. A missão do Espírito Santo na Terra é construir grandes edifícios com todos os itens necessários para a construção. Somos as mansões do céu construídas pelo Espírito Santo, cheias do brilho que é a presença de Deus. Então o Senhor me fez entender que muitas mansões brilhantes do céu que eu estava vendo no reino dos céus, são os crentes que deixam o Espírito Santo fazer a obra de construção em suas vidas. Eles permitem que o Espírito de Deus os edifique. Efésios 2 versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aí os anjos me tiraram dali e fomos para outro lugar. E naquele local havia algo parecido com muitos blocos que ainda aguardavam a construção. Eles estavam bem arranjados. E olhei mais longe, e vi um grande espaço livre para a construção. O Senhor me disse: o que você vê aqui são os futuros projetos de construção da cidade celestial, mas as pessoas não estão permitindo que meu Santo Espírito faça a sua obra de construí-los. Eles estão fazendo as coisas à sua maneira quando não é o momento. Eles estão avançando sem a unção, e sem serem edificados espiritualmente, eles acabam devastados. O Espírito Santo não usará profundamente alguém que ainda não tenha feito uma profunda obra de purificação e santificação nessa pessoa. Ele tem que trabalhar em você para usá-lo. Ele tem a tarefa de construir você, pois você é um projeto de construção. Hoje as pessoas estão se deixando levar pelo falso ensino que constrói edifícios físicos com o olho apenas nas coisas materiais do mundo. O Espírito Santo não pode construí-los por causa de sua crença no Evangelho da prosperidade e riqueza material. Efésios 2, 20 a 21, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Deus tem planos com você, porém se você não deixar que Ele opere em você, nada avançará, porque Deus não força as pessoas. Portanto, se você não se render e se humilhar, Ele não avançará com seu projeto de construção. Não importa o quanto tenha prometido a você, sempre se lembre que, enquanto você permanecer rebelde, quando você não se arrepender de seus caminhos, quando você não retornar em verdade a Deus, as gloriosas promessas de Deus serão bloqueadas em sua vida. E a única maneira de ver isso desbloqueado é usando o código. E o código é rendição total. Tudo deve morrer para o mundo. Obedece a palavra. Santidade total. Não peque por nada. Clame pelo sangue e viva sempre vigiando para não cair em tentação. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. O Senhor disse: assim como uma casa precisa de todos os acabamentos, preciso terminar minha casa, que é você, com todos os frutos. Em outro dia, o Senhor veio me buscar novamente. Eu senti minha alma deixando meu corpo e eu estava flutuando para uma casa magnífica. A casa era muito bonita, o chão parecia cristal e as paredes eram verdes. Que opulência! O Senhor me disse que aquela casa representa a casa em que o Espírito Santo habita. Era assim que Ele queria que fôssemos. O Pai deseja habitar em sua igreja. A casa era muito bonita. O Senhor me fez entender que verde e branco significa que devemos levar paz e pureza às pessoas. Verde representando esperança. Eu fui levado em arrebatamento para fora de casa, e eu vi uma pomba dourada e branca. Logo percebi que era o Espírito Santo. O Espírito de Deus deseja muito entrar em nossas vidas e permanecer em nós, porque muitos não sentem e experimentam mais a sua presença. Isso ocorre porque a casa não está limpa nem arrumada. Acordei rindo e cantando para o Senhor, porque fui renovado por sua misericórdia. Nesse sentido, tudo que peço a Deus é que me ajude a trilhar um caminho estreito com força e vigor a cada minuto. Eu me sinto muito triste a cada dia que passa, pelos servos de Deus que fizeram muitas coisas para Deus no passado, mas no meio do caminho eles se corromperam, e tudo o que fazem agora é levar muitas almas para o inferno. Tenho levado toda a minha tristeza em oração a Deus. Tomei minha angústia em oração por causa da forma como o Evangelho é corrompido por falsos pastores e seu falso avivamento. Eles não santificam mais o corpo, mas afirmam que estão ouvindo a Deus, o que é questionável, pois Ele teria corrigido seus erros. O Senhor decidiu me levar para ver sua glória.
encontrei vários anjos do Senhor no ar como se estivessem esperando por mim. Então o Senhor começou a falar comigo, me alertando para não me corromper com as coisas deste mundo. Eu estava flutuando junto com muitos anjos. Fiquei surpreso com a glória de Deus e o Senhor disse: falsos profetas e falsos pastores da prosperidade pensam que são grandes por causa de suas mansões, dinheiro e jatos particulares. Achei que eles também eram poderosos, mas o Senhor disse que sua glória é mais do que todos os luxos deste mundo. Eu tinha experimentado essa glória majestosa, era magnífico. Fiquei surpreso ao ser visitado por Deus, e se uma semana se passasse sem sua visitação, eu me sentiria em pecado. Fui levado por um vento forte que parecia um redemoinho que me levou a uma igreja, e eu fui para aquela igreja enquanto estava flutuando. Assim que entrei na igreja, vi que havia muitas estátuas dentro dela como as das igrejas católicas. O Senhor me instruiu a pegar um martelo e quebrar todas as estátuas daquela igreja. Peguei o martelo e quebrei todas as estátuas que havia naquela igreja. O Senhor me disse: o martelo é a palavra de Deus. Essas estátuas são pecados dentro das igrejas. Há muita idolatria na vida dos crentes. Amar o mundo mais do que a Deus é idolatria e inimizade com Deus. As igrejas estão cheias de pessoas com corações de pedra endurecidos. Amados, o martelo que é a sã doutrina na última geração aniquilará e cancelará todos os pecados da vida dos crentes. O Senhor me tirou de lá, e então eu vi um grande campo que parecia que era maior do que um campo de futebol. O Senhor disse: estou preparando um povo que se santificou. Estou preparando servos que viverão e andarão em santidade. Eles viverão mantendo minha palavra. Eles pregarão a sagrada doutrina. Acordei ao lado de minha esposa cantando: Senhor, eu te amo. E minha esposa me disse: com o que você está sonhando? Minha esposa achou que eu estava trapaceando no sonho. Por favor, busque a Deus profundamente com santidade, verdade e perdão. Ele o levará a lugares profundos. Falsos profetas e igrejas malignas perderão muitas pessoas em breve, porque a palavra do Senhor está partindo corações. Eu fui arrebatado novamente. Fiquei muito feliz com toda a glória de Deus. Então eu estava na frente de um buraco gigante, e estava assustado porque as chamas saíam em grandes quantidades desse buraco. Eu estava com medo, e percebi que estava no inferno. Fui capturado e agarrado por 2 demônios fortes que me empurraram para dentro do poço de fogo. Eu estava traumatizado porque os demônios estavam me empurrando para o inferno. Eu ainda não conseguia acordar dessa visão. Eu estava preso. Não é a primeira vez que vejo este lugar. Eu já sabia onde as pessoas que morrem em pecado caem no túnel do inferno. Eu decidi que não ficaria nele. Eu lutei muito. Quando saí deste lugar pela graça de Deus, comecei a ouvir a voz de Deus de forma audível. O Senhor me disse que todos os pecados da mente levam ao inferno. As pessoas apenas ignoram suas mentes e seus pensamentos, mas muitos vão para o inferno por causa dos vários pensamentos que estão nas mentes, como luxúria e todos os tipos de imoralidade sexual. O Senhor disse: pensamentos sexuais de fornicação levam ao inferno. Eu estava desprezando alguém emocionalmente. Fui frio com ele porque me deixou desapontado. Eu aparentemente não estava ferido. Tinha acabado de falar que não falaria com ele. Como resultado, o Senhor enviou seu anjo que chegou ao meu quarto. Este anjo me disse: você deve buscar a reconciliação. Eu acreditava que em minha mente havia um pouco de ressentimento. Quando acordei, ainda ouvi a voz de Deus dizendo: muitas pessoas casadas e solteiras estão tendo pensamentos perversos em suas mentes. Eles têm pensamentos ilícitos sobre sexo. Eles estão dormindo com mulheres e homens em suas mentes e pensamentos. Eles desejam alguém em suas mentes quando estão copulando com seus parceiros conjugais. Mas isso leva ao inferno. Isso é masturbação da mente. Quer se trate de masturbação física ou mental, isso leva ao inferno. Você deve manter suas mentes puras. O Senhor ainda me disse: muitos estão preocupados com seu exterior sagrado, mas em suas mentes e pensamentos é muita fornicação, inimizade e ódio. As pessoas não examinam suas consciências para fazerem as pazes. Irmãos, certifiquem-se de purificarem suas mentes. Revise e verifique se você tem alguém com quem não fala. Você tem ressentimentos. Vou deixar alguns textos. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. O Senhor disse: ninguém com qualquer tipo de pecado será arrebatado, mesmo pecado mental. Mesmo se você não falar com alguém que o ofendeu,
Qualquer pessoa que comete masturbação não será aceita no arrebatamento. Homens e mulheres casados que dormem com os outros em suas mentes não serão levados no arrebatamento. Aqueles que olham para as mulheres para as querer em seus corações, estão cometendo fornicação. Dormir com mulheres em sua mente vai impedi-lo de subir no arrebatamento. Devemos lutar com todas as nossas forças. Devemos morrer completamente para o mundo e esquecer o mundo. Requer uma grande renúncia para entrar no céu. Então o Senhor me disse: ai das mulheres que servem em meu trabalho e que se sacrificaram muito por mim. Ai das pastoras. Naquele dia vou julgá-las severamente por trocarem minha obra pelas obras do Egito. Ai das mulheres que não querem me ouvir quando digo que sou contra maquiagem, perucas, unhas pintadas e todo tipo de adições que não vêm de mim. Eu te fiz linda, mas você trocou minha beleza pela beleza artificial. Vocês se tornaram robôs e experimentos simplesmente satânicos. Vou julgá-las por não aceitarem a maneira como as fiz, censurando minha obra de criação, implicando que sou um mau criador. Então você abraçou coisas que Satanás planejou para ofender minha obra de criação. Ai dos pastores que se vestem indecentemente. Ai de vocês que deram um mau exemplo para os neófitos da fé seguirem seu vício e mau costume de vaidades. Sim, mas a maioria de vocês não escuta e não leva isso a sério. Ai das cantoras que sobem ao meu altar com roupas satânicas, com todos os tipos de pinturas nas unhas e no rosto. Eu sou contra você, e não vou tolerar você no meu reino. Pois nenhuma obra satânica entra na minha presença, se não tirar, quando morrer, estará no meu portão com vestes brancas. Mas se suas unhas estiverem pintadas, seu rosto estiver pintado e com cabelo falso, então não poderei recebê-la na minha presença, porque essas coisas não entram no meu lugar santo. Mulheres, lembre-se de que as tornei mais perfeitas e bonitas do que os homens. Mas vocês estão negando a si mesmas e amando as coisas deste mundo. Arrependa-se, mulher, arrependa-se. Diz o Senhor, mulheres de Deus, esse pecado é um pecado grave, porque o Senhor está sentindo que vocês estão ofendendo o que Ele fez na criação, porque tudo o que Ele fez é bom. Não há nada a acrescentar ou corrigir. Olhe para a palavra, 1 Timóteo 4:4, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. 1 Pedro 3:3-4, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus.